Meu amigo e minha amiga que me acompanham aqui no canal, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Aqui no canal, como você sabe, eu falo sobre histórias do Ceará. Olha, mas eu vou falar um tema hoje, creio que não seja muito agradável para quem é assim do espectro político, pois infelizmente histórias, né, de algum local ou outro sempre se mistura com política. Isso aí não tem pra onde correr, não. E eu quero falar um pouco da realidade deste ano de 2024 e falar aqui um pouco com uma realidade que acontecia lá no início dos anos 2000, 2002, 3, 4, 5. Quem é mais novo aí, que tem uns 20 e tantos anos de idade, não vai lembrar muito, mas eu que tenho mais de 40 anos de idade, vou falar aqui um pouco para você, tá certo? Então eu peço, por favor, assim, não entenda mal, que eu estou apenas mostrando uma coisa que acontecia na época, tá bom? Vou falar aqui um pouco em relação ao de hoje. Temos denúncias, né, contra o governo estadual daqui do Ceará, o governo federal, né, que atualmente fazem parte, né, eles são do Partido dos Trabalhadores, né, aquele que usa a letra número 13, a letra 13, né, como legenda. Denúncia de corrupção, isso e aquilo, tá certo? Uma coisa que aqui no Brasil, esse tipo de denúncia de corrupção, voltando aqui um pouco no tempo, não teve, graças a Deus, não teve nos anos de 2019 a 2022, não teve isso. Mas em 2023 voltou o atual governo, né, que já foi governo lá em 2003, né, que 2003 a 2010, e ele colocou um outro representante de 2011 até 2014, 15, né, quando foi reeleita, em 2016, quando foi impeachmentada, tá certo? Aí voltando aqui um pouco no tempo, lá em 2000, olha a situação que acontece hoje. Lá em 2004, quando eu era mais novo, eu tinha meus 21 anos de idade, eu e meus amigos, a gente sempre ia pro Ceará Music. O Ceará Music que é um festival de rock que acontecia na época aqui em Fortaleza, no Marina Park Hotel, né, que começou em 2001 e foi até 2012, 13, mas o forte deles mesmo foi em 2004, 2005 e 2006, 2004 e 2005 mais ainda, tá certo? Em 2004, né, tivemos bandas aí que estavam no auge do seu cenário. Aí que vem a situação, bandas que geralmente a galera do rock tal, maioria tem um viés de esquerda. Isso aí é fato. Ok, cada um pode pensar como quiser, tudo bem. Naquela época de 2004, 5, 6, já tínhamos denúncia contra o governo federal, né? Na época o governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né? A história lá do mensalão, do petrolão, que estava pagando ministro e deputados para poder votar as emendas de acordo com o que ele fosse imaginar. Se ele queria uma coisa, e a oposição, que na época também é a oposição entre aspas, né? A oposição na época, que eram os partidos de esquerda que se opunham ao atual governo, aí que era disfarçadamente a direita. Se opunha o que ele falava, então vão lá, eles vão, segundo as informações de denúncia, né, que eles também foi até também comprovado, né, esse foi o motivo que levou ele à prisão, né, denúncias que as pessoas iriam não, vote no que eu quero, aí você vota, eu te dou aqui tanto, igual aconteceu agora em 2023, a mesma situação, ponto X. Tô falando aqui, tô aqui apenas dando nome aos bois, né? Peço aqui, perdão pela minha dicção aqui, tá um pouco, tô aqui na rua. Enfim, aí tivemos essa situação que aconteceu na época, 2003 a 2010, e também tivemos agora em 2023, né, 2024, né? Inclusive nesse 2024, naquela época de 2002, 2003, ele pegou os programas sociais, né? Bolsa Escola, Vale Gás e Vale Alimentação, e juntou tudo e transformou num só nome, que é a mesma coisa. Fiz só das 6 por meia dúzia, e os valores eram os mesmos, para chamar de Bolsa Família. Esse ano de 2023 está sendo ao contrário, 23, 24. Ele está tirando as pessoas do Bolsa Família e voltando a botar como era Vale Gás, Bolsa Escola e Vale Alimentação. Só que o Bolsa Escola da época,
de hoje é o tal de pé de meia, que antigamente era o Bolsa Escola. Esses 3 programas que juntaram viraram Bolsa Família, era o programa social que o governo anterior a ele, o Fernando Henrique Cardoso, fez, né? Que também não era dele, era um projeto lá de 1985 do Cristóvão Buarque, do senador Cristóvão Buarque, na época. Ok. Mas voltando aqui ao tema de hoje. Aí em 2006, o presidente da República na época, o Lula, ele vendeu o BEC, que é o Banco do Estado do Ceará, que apesar, agora vem a história aqui do Ceará, viu? 2006 ele vendeu o BEC, que era o Banco do Estado do Ceará, que apesar de ter o nome de BEC, era federal. Eles venderam pro Bradesco, né? Pro Banco Privado do Bradesco. Só que tem um problema. Nunca vimos um centavo da cor desse dinheiro. Aí começa essa situação, né? Denúncia de corrupção, isso e aquilo. Na mesma época, ele prometeu para cá, para o Ceará, uma siderúrgica ali pro Pecém. Nunca teve nenhum tijolo, mas teve dinheiro aí público investido que nunca viram. Aí foi para as empreiteiras, isso e aquilo. Um pouco mais à frente, em 2012, 13, o governo do Ceará na época, o Cid Gomes, prometeu para cá um aquário, para botar ali na Praia de Iracema, os turistas verem esse aquário. Nunca ninguém ouviu nenhum peixe lá, nenhum tijolo lá, nenhum vidro, nem nada. Assim, eu não tô querendo dizer aqui, Rafael, você tá falando de política no seu canal História do Ceará. Assim, eu tô falando aqui um pouco, porque infelizmente, como eu tô falando, histórias do estado, do Ceará, do Brasil, do mundo, sempre se misturam com política, porque sempre tem politicagem no meio, na hora de você decidir o que fazer com um lado com o outro. Enfim, né, como já falei aqui também, já contei aqui no canal sobre como foi a história de Major Facundo, que ele, apesar de ser vice-governador, vice-presidente da época da província aqui do estado do Ceará, ele era contra o presidente da época, né? Que era ele era contra ele. Ele era da mesma chapa, enfim. Ele era um conservador, enquanto outro era um liberal, ou seja, era uma coisa complicada. Lá na época de 1780 e tanto, né? Enfim, aí como estou aqui contando aqui essa história, peço aqui mais uma vez pela paciência aqui, pela dicção, que está um pouco ruim aqui, porque eu estou na rua, não estou sem nenhuma água aqui na garganta agora. Pois é, meu amigo e minha amiga, estou contando para você aqui um pouco de histórias do Ceará, misturando um pouco com o governo federal, né? Infelizmente, ao longo dos anos aqui no Ceará, no Brasil, tivemos corrupção, isso e aquilo. Agora, voltando aqui à história do fato do Ceará Music, como eu estava falando no começo desse vídeo. Eu, quando era mais novo, eu acompanhava o Ceará Music, eu ia, né? Agora, sabe o que eu acho engraçado? As bandas do espectro político, as bandas de rock, de pagode, de funk, o pessoal, eles têm totalmente enviesado. Eles veem a esquerda fazendo o que fazem, corrupção, isso e aquilo, eles não falam um pio. Mas agora, se alguém da direita, né, conservador, e chamar alguém para vamos à igreja, vamos conhecer a minha igreja, seja evangélico ou seja católico, ele já começa com uma coisa, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ou seja, porque infelizmente nesse país, pessoal, músicos, artistas, todos recebem dinheiro público por isso que como eles têm voz, ficam fazendo campanhas para quem lhe convém. Infelizmente, são pessoas mercenárias. Porque se vem alguém do outro lado da direita dizendo, eu lhe compro tanto, aí rapidinho ele começa a ir pro outro lado e querer falar mal do lado que tava. É aquela coisa, quem pagar mais, eles falam. Tem uma religião aí, que eu não vou dizer qual é, porque, né, que tem, segundo essa religião, certo? Não vou dizer qual é aqui não, mas vocês vão dizer, tem um negócio de um soldadinho que fala assim, você me dá tanto para isso, eu faço bem, você me dá tanto para aquilo, eu faço mal. Se tem uma religião aí, que eu não vou dizer qual é não, viu? Mas aí você deve pesquisar aí qual é, que tem esse tipo de coisa aí, segundo as crenças que me falaram já, tá certo? E como eu venho aqui falando, isso aí tudo se mistura, né? Infelizmente,
corrupção do lado. Agora, nos anos de 2019 a 2022, o antigo presidente, ele ia para fora do Brasil, ficava em embaixadas para não gastar dinheiro público, porque sabe que nosso dinheiro já é pago, né? Com o próprio imposto, enfim, de qualquer maneira. Fazia obras federais, ele não colocava empreiteira, ele colocava o exército, porque o exército já é pago para isso. O exército já é pago de qualquer maneira para poder fazer obras, certo? Obras, ajudar campanha de vacinação, saúde, entre outros. Ou seja, e também, né, na segurança, caso for necessário, né, se for acionado o artigo 142 para alguma coisa ou outra. Detalhe, viu? O artigo 142 não é só o presidente que pode assinar. Qualquer um dos 3 poderes também pode acionar, como presidente da Câmara, dos Deputados e do Senado. E o presidente da República, né? Qualquer um pode acionar caso achar necessário. Por uma coisa ou outra, para que haja reordenamento no Brasil, né? Agora, voltando aqui à história como tá falando, dos artistas e dos músicos, né? Que são praticamente aquela pessoal mercenária que vão com o que lhe convém. Essa lei aí de nós, pessoas contribuintes, pagar para que tenha um dinheiro federal para eles, veio lá de 1954, quando o compositor, né, que foi parceiro do Gonzagão nas literaturas das músicas, o Humberto Teixeira, ele, quando era deputado federal pelo Ceará naquela época, foi em 54 mais ou menos, ele que criou essa lei. Então, se tem essa lei hoje aí que nós pagamos impostos, né, para os artistas, para os músicos ganharem em cima, agradeço aí a ele, né, o cearense de Iguatu, o Humberto Teixeira. Mais um pouco aqui para você de história, tá certo? Pois então é isso aí que eu queria falar para você. Ou seja, naquela época, lá em 2004, e como a gente era mais novo, é por isso que eu falo aqui, ó, isso aqui que eu tô falando para você é um pouquinho de história, mas também um pouquinho com realidade. Para você que tá me assistindo aí hoje, que tem 20 anos de idade, 21, os músicos, né, eles vão com o que lhe convém, certo? Se alguém pagar mais, eles vão falar mal do outro. Se alguém pagar menos, eles vão falar mal do anterior. Essa que é a verdade. Ó, lá no Ceará Music, naquela época, lá na Parque, no show de rock e tal, assim como todos os shows que eu fui na minha época, né, eles falavam mal do sistema, tal, o sistema não presta, isso e aquilo. Mas atualmente estão com o sistema. Nunca lhe davam o nome aos bois e também nunca criticaram o atual presidente da República, que naquela época também era, sobre o mensalão, petrolão, tal. Nunca criticaram, nunca disseram nem um ai. E como eu falei, né, o presidente da época, que está agora atualmente, fica aí bancando essas coisas. Assim, pessoal, você, Rafael, você é do seu canal porque você está falando de política, isso e aquilo. Como eu disse, infelizmente história e política se misturam não só no Ceará, mas no Brasil, porque a política fez a história do Ceará e do Brasil para o bem ou para o mal, né? Tá certo? Atualmente aí temos, o governo atual. O governo anterior liberou as águas do São Francisco para o eixão norte, né? Que vem aqui para o Ceará, através lá da Jati e Penaforte. Em 2022, conseguiu concluir em janeiro daquele ano, certo? 2022. Estava chegando água no Ceará. Ano passado, o atual presidente da República, em 2023, fechou. Aí, por isso que estamos vendo aí, feijão caro, arroz caro, tudo mais caro, porque não tem água. Se a água não tem como produzir. Então, não tem como produzir, o pouco que produz sai mais caro, por causa da escassez. Tá certo? Você só tá falando mal da direita, mal da esquerda. Não, eu tô falando o que eu tô vendo. Infelizmente, meus amigos, se o lado direito tivesse feito algum tipo de né, em 4 anos, eu era o primeiro a meter pau. Falar que é verdade. Mas infelizmente, pessoal, eu tenho 40 anos de idade, eu vivo isso desde pequeno, eu sei o que é isso aí. Eu conheço a história do nosso Ceará desde pequeno. Eu só vim falar aqui no meu canal agora faz pouco tempo sobre história do Ceará, porque antes, quem é no meu canal aqui há muito tempo,
sabe que eu falava já falei sobre alternativos, já falei sobre tecnologia, sobre celulares, sobre futebol, tá certo? Mas desde setembro de 2023 que eu parei de mexer com política, isso e aquilo, que eu falar só sobre a história do Ceará. Mas infelizmente histórias e política se misturam, né? Porque a história é feita da política, tá certo? Como eu falei, né? Naquela época lá, na minha época de jovem, os músicos nos induziam a ir para um lado. Não, você tem que ir só para um lado, mesmo que aquele lado seja ruim. Porque o que convém a eles, tá certo? Hoje a gente não vê esses mesmos músicos falando mal denunciando, pronto. Você não vê esses mesmos músicos denunciando o que está acontecendo. Você não vê. Mesmo porque estão recebendo. Se não estivesse recebendo, estariam também denunciando, né? O pessoal falava, por que o governo anterior também não pagou esse pessoal para ficar calado? Aí eu respondo, se o governo anterior, né, de 2019 a 2022, tivesse feito isso aí também, eu era o primeiro a denunciar que eu não queria um governo desse. Eu não quero o meu dinheiro sendo meu dinheiro que eu pago, que eu ralo para trabalhar, para dar para artista e músico ficar aí esbanjando, indo para a Europa, isso aquilo, enquanto eu mal consigo comprar um quilo de feijão. Só um exemplo, porque o meu dinheiro foi tudo para eles. Então é assim, acontece com o Ceará, aconteceu com o Ceará sempre, e eu não quero que isso aconteça, tá certo? Porque eu amo meu estado. Eu conto aqui a história do Ceará para você entender mais o que acontece na nossa realidade, tá bom? Então um pouquinho para você aí, tá certo? Então mais uma vez eu peço que você não saia do canal, tá bom? Porque se eu falei uma coisa que você não gosta, mas tem que falar a verdade, tá bom? E os deputados aqui do estado do Ceará, né, é aquela coisa, né? Também a maioria é tudo, infelizmente, comprado porque um governo que com viés políticos ideológicos bolcheviste, né? Bolcheviste, que era a esquerda não posso continuar aqui a palavra, tá? A Rússia. E os menchevistas, que era a esquerda, que não, vamos se infiltrar na cultura, tudo linhagem russa, né? Isso aí lá na década de 1917, que quando caiu a monarquia russa, tá bom? Você pode ver aí no livro de história dos últimos dos czares, tá certo? O rei Nicolau II, que foi o último rei da Rússia, tá bom? Então é isso aí, meu amigo e minha amiga que me acompanharam aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, peça aquela moral aqui no canal, tá bom? Você se inscrever, tá certo? Ativar o sininho e deixar o like. E o próximo vídeo que eu vou fazer sobre esse é sobre histórias do nosso estado. E continuar falando sobre história. Mas isso aqui é um pequeno resumo do que vem acontecendo de histórias. E na verdade... desde tempos atrás. Ó, pra você entender aqui, ó, o metrô de Fortaleza. Só pra encerrar aqui esse assunto. O metrô de Fortaleza saiu lá em 2011, né? Primeiro ramal que foi a linha norte, né? Que foi a linha sul, tá certo? Que foi uma adaptação do antigo trem. Na campanha eleitoral de 2006, o atual governo desse que está no governo atualmente, em 2024, colocou lá na nossa campanha eleitoral, vocês podem até buscar aí no Google, obras feitas, ele colocou obras concluídas como metrô de Fortaleza, sendo que não estava concluído, não estava nem no começo ainda. Naquela época, porque eu me lembro dessa história aí, eu vi na época a reportagem, a campanha, ele colocou como obras feitas. A siderúrgica daqui do Pecém, do Ceará, vizinha Fortaleza, que nunca saiu do papel, e colocou também obras feitas ou metrô de Fortaleza, sendo que nunca foi feito nem A nem B. No caso do metrô foi feito bem depois, em 2022. Só que tem linha aí que não termina nunca, que começou a fazer em 2013, que foi a linha leste, né, de Fortaleza, nunca terminou até hoje. Foi dinheiro já derramado, isso e aquilo. Aí junto ao governo federal, estadual, tal, daquela época. Quando chegou o governo anterior de 2019 a 2022, ele conseguiu tocar obras aí, simplesmente tirando dinheiro para que coisa necessária. Os artistas foram primeiro a ficar achando ruim, tirou meu dinheiro e tal, né? Aqui no Ceará também não foi por menos. Os artistas cearenses tiraram meu dinheiro, o pessoal ganhando dinheiro para não fazer nada e nós aqui pagando para eles. Não, o dinheiro vai ficando certo que é para fazer obras, ou então fazer alguma coisa de doações, isso e aquilo, para quem precisa de verdade. Ou seja, infelizmente o pessoal que é de viés político e esquerda acharam ruim, né?
É porque, pessoal, é complicado, viu? Você quer meter na mente do brasileiro, você tem que viver uma coisa fora da realidade. Tá bom? Então é isso aí. Próximo vídeo, mais história do Ceará. E como eu falei pra você, eu contei um pouco aqui da história do Ceará, do que eu vivi. E infelizmente é o que aconteceu, o que acontece, e tomara que não aconteça mais, mas é complicado, tá bom? Então é isso aí. Meu amigo e minha amiga, muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima. E fique com Deus, viu? Não se esqueça que Deus é maior que todos.